Dando continuidade ao nosso evento, neste momento, então, daremos início ao segundo painel, que irá tratar da conciliação, instrumento de efetivação do acesso à justiça nas causas de menor complexidade. E para coordenar o segundo painel, convidamos a desembargadora, Janice Goulart Garcia Ubiali, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Convidamos para compor o dispositivo deste segundo painel o excelentíssimo conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepping, doutor Eduardo Tobera Filho, presidente da subseção da OAB de Palmas, por gentileza. Doutora Trícia Navarro Xavier Cabral, juíza de Direito Estadual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Doutora Valéria Ferioli Lagastra, juíza de Direito da 2ª Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Jundiaí, São Paulo. A doutora Janice é desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e coordenadora do Sistema dos Juizados Especiais e Programas Adequados de Solução de Conflitos, a quem passo a palavra neste momento, por gentileza. Cumprimentando a doutora Valéria, a doutora Trícia, o doutor Luiz Fernando e o doutor Eduardo, também cumprimento todos aqui presentes. O tema do nosso painel, conciliação, instrumento de efetivação do acesso à justiça nas causas de menor complexidade probatória, é muito cara ao sistema dos dados especiais. Por que que é muito cara? Porque o sistema foi criado para facilitar o acesso à justiça e, sobretudo, solucionar a lide pela via da conciliação e da mediação, quando for o caso. A expressão de acesso à justiça, todos sabem, não é algo fácil de definição. Entendo que o acesso à justiça ocorre quando há facilidade de acesso ao judiciário e, ainda, quando há uma resposta eficaz e eficiente por parte do Poder Judiciário. E é nesse sentido que o tema está especialmente atrelado ao sistema dos dados especiais, pois o sistema foi criado para proporcionar uma justiça de fácil acesso em que as partes efetivamente participem da resolução do conflito e dele saiam satisfeitas, obtendo tanto processual quanto sociologicamente a resolução da lide. Dito isso, conselheiro, eu peço autorização para quebrar o protocolo e prestigiar as mulheres, dando preferência às suas falas. Passo a palavra à doutora Valéria, por 20 minutos, e eu fiz aqui um currículo resumido, seguindo os princípios dos juizados especiais. A doutora Valéria, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, especialista em métodos de soluções alternativas de conflitos humanos, dedica-se à difusão dos métodos consensuais de solução de conflitos, coordena cursos de capacitação de conciliadores e mediadores judiciais no Estado de São Paulo e curso de formação inicial e aperfeiçoamento em magistrado, módulo nacional, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. A palavra, doutora Valéria.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Em princípio, eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo desembargador José Laurindo de Souza Neto. E, em nome dele, parabenizar todos os organizadores do evento. Obrigada. Também queria dizer que é um prazer e uma honra participar desse painel, né, presidido pela minha amiga Janice Biali, né, que me tornei amiga dela graças à conciliação e exatamente ao FONAGE, e hoje ela mora no meu coração. E também é muito bom poder compartilhar aqui os ensinamentos, né, do conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen e da Trícia Navarro, minha colega também e amiga, e do advogado Eduardo Tobero. Com certeza eu vou aprender muito com vocês também. Na verdade, devido ao tempo e também como aqui nós estamos num fórum e não numa sala de aula, eu pretendo trazer para vocês uma reflexão sobre a justiça restaurativa no Brasil. E essa fala assim, sobre justiça restaurativa era como a professora Ada carinhosamente se referia, né, a esses métodos consensuais de solução de conflitos que hoje estão crescendo no Brasil. Então, dentro dessa ideia de reflexão, eu vou pensar junto com vocês aonde nós estamos hoje, né, como nós chegamos aqui e para onde nós queremos ir em relação a esses métodos consensuais de solução de conflitos. Porque a gente precisa pensar que isso pode melhorar o nosso trabalho, mas, acima de tudo, nós temos que pensar na melhora da prestação jurisdicional, que acho que é a nossa atividade fim, que o principal objetivo dela é esse. Então, fazendo uma retrospectiva breve, nós podemos pensar que os métodos consensuais de solução de conflitos no Brasil, eles existem desde a nossa Constituição de 1824, que já trazia a conciliação, a justiça de paz, a arbitragem, e era uma conciliação prévia obrigatória, quer dizer, era muito mais avançado do que o que nós temos hoje. Então, ninguém podia entrar com ação em juízo se não tivesse tentado a conciliação perante o juiz de paz. Isso foi sendo repetido na legislação infraconstitucional e, na República, não era mais obrigatório tentar conciliação para ingressar com ação em juízo. Porém, a conciliação sempre existiu na nossa legislação e o CPC de 73 tinha vários artigos que tratavam da conciliação, mas é interessante notar que era uma conciliação basicamente feita pelo próprio juiz. Todos os artigos falavam que o juiz devia tentar a conciliação. E a grande inovação, então, da justiça conciliativa no Brasil foi, sem dúvida nenhuma, a Lei dos Juizados de Pequenas Causas e, depois, com o aprimoramento, a Lei dos Juizados Especiais, porque foi a partir daí que começou a se trabalhar com conciliadores terceiros, que não mais o juiz. E a experiência deu certo, porém, naquela época, ninguém falava em necessidade de capacitação. Bastava ter vocação, reputação ilibada para ser um conciliador. Com a lei de arbitragem, que veio logo depois, então começaram a surgir as câmaras de arbitragem, que começaram a trabalhar com a mediação, tal qual utilizada em outros países, como Estados Unidos e Canadá. E a mediação cresceu no Brasil e houve a necessidade de institucionalizá-la. E surge um primeiro projeto de lei, o 94/2002, da deputada Zulaye Cobra, e aí, com isso, vieram várias experiências, até que esse projeto foi paralisado e surge, então, a ideia, que foi capitaneada pelo professor Kazu Watanabe, de uma política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos, que vem exatamente com a Resolução 125 de 2010 do CNJ, que traz 3 objetivos principais: o acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, que é uma expressão do próprio professor Kazu, a mudança de mentalidade em relação ao uso desses métodos e a qualidade do serviço prestado por conciliadores e mediadores. E aí, com base nas experiências dos tribunais e outros projetos de lei, tudo foi sendo condensado e vem o novo CPC, que traz como um princípio informador o estímulo a esses métodos, e depois dele, logo depois, a Lei de Mediação de 2015. Então, a partir daí, a gente pode pensar, como a professora Ada Pellegrini Grinover falava, que nós temos no Brasil um mini-sistema de métodos consensuais de solução de conflitos, composto pelo novo CPC, a Lei de Mediação e a Resolução 125, que não foi revogada por nenhuma das leis. E aí a gente pode pensar, bom, e os juizados, o sistema dos juizados, ele não faz parte desse mini-sistema? Na verdade, eu acho que hoje nós devemos pensar que ele faz parte do mini-sistema, mesmo porque
foi a primeira lei que tratou da conciliação de uma forma mais ampla e com essa possibilidade de um terceiro conciliador. Então, dentro disso, nesse microsistema, mas com todas essas leis e a própria resolução, é necessário que a gente faça uma interpretação conjunta dos dispositivos, até para conseguir torná-los efetivos, para que eles tenham efetividade e sejam aplicados. Hoje nós temos que pensar nessas leis e na própria resolução como um conjunto de normas. E usar muitas vezes na interpretação, quando há alguma incongruência entre as normas ou alguma dificuldade, a gente tem que pensar em usar a teoria do diálogo das fontes. Então, a lei especial prevalece sobre a lei geral, mas onde a lei geral não contrariar ou não restringir a lei especial, ela complementa. Então, em vários momentos, é necessário que a gente faça essa interpretação conjunta. Ao mesmo tempo, nós temos que pensar que o acesso à justiça, como acesso à ordem jurídica justa, é o principal objetivo dessa política pública traçada pela Resolução 125. E o que significa isso? Significa que o acesso à justiça não é um mero acesso ao Poder Judiciário, né? Que muito foi resolvido com a Lei de Assistência Judiciária Gratuita, com os próprios juizados, tirando aquela litigiosidade contida que havia na época, então, de determinados conflitos que não chegavam ao Poder Judiciário, mas o acesso à justiça qualificado e acesso à justiça com J minúsculo, como costuma dizer o próprio professor Kazuo Watanabe, significa muito mais que isso. Significa que a pessoa deve ingressar no judiciário, isso deve ser permitido a ela de uma forma ampla, mas ela deve sair com uma solução célere, justa, adequada e efetiva. E muito mais que isso, esse ressignificado do acesso à justiça, que, como o desembargador Laurindo falou muito bem ontem na aula inaugural, a gente já está hoje na 4ª ou na 5ª onda renovatória do processo, e a gente está, então, nessa parte de que o Poder Judiciário, o Poder Público, tem que dar uma atenção para a pessoa. Tenha ela um conflito ou tenha ela qualquer problema jurídico, ou necessite de um serviço de cidadania. E essa ideia também vem trazida nesse conceito amplo de acesso à justiça e na Resolução 125 do CNJ. Então, hoje, o Poder Judiciário é um prestador de serviços que atende aos anseios da comunidade. E o juiz, ele não é mais um mero prolator de sentenças, ele é um agente de transformação da sociedade na qual ele está inserido. Então, nós temos que ter hoje essa visão social, a gente tem que se aproximar da comunidade, a gente tem que colaborar com promotores, advogados, defensores, todos no ambiente de colaboração para prestar um melhor serviço e não só pensando na melhora da qualidade do nosso trabalho. Então, hoje nós temos firmado, com base nessas leis, que conciliação é diferente de mediação, e nesse ponto eu não vou tecer maiores comentários, que nós temos que, hoje, obrigatoriamente, capacitar e remunerar conciliadores e mediadores, e o terceiro ponto é que a gente tem que instalar esses centros judiciários de solução consensual de conflitos, os CEJUSCs, que tem nele inserido uma ideia de tribunal multiportas. Então, a ideia de tribunal multiportas, assim como a própria conciliação, também já estava na Lei dos Juizados Especiais. Então, nós temos os artigos 21 e 22 da Lei dos Juizados, que permitia que o juiz togado ou leigo, no início da sessão ou da audiência, tentasse esclarecer as partes sobre as vantagens da conciliação, e que, se as partes não quisessem ou não desse certo a conciliação, elas pudessem buscar a arbitragem. Ali já tinha um princípio de uma ideia de tribunal multiportas, que é esse sistema de vários métodos consensuais de conflitos podendo ser oferecidos pelo Poder Judiciário. É um Poder Judiciário com uma ampla porta de saída. Então, nós temos uma ampla porta de entrada, com esse acesso à justiça amplo, que todos podem acessar o Poder Judiciário, mas também várias portas de saída, que são a conciliação, a mediação, a arbitragem e até outros tantos métodos que nos Estados Unidos, por exemplo, se trabalha muito. Então, esse conceito, hoje, a gente tem que fazer um paralelo dentro dessa ideia de um microsistema
um paralelo da ideia do Tribunal Multiportas, do próprio Sejusc, comunidade judiciária, e dos juizados especiais. Nós temos que pensar neles convivendo e se relacionando, para que nós exatamente consigamos uma prestação jurisdicional mais efetiva. Então, dentro desse pensamento, eu trago aqui uma ideia que há muito tempo eu venho defendendo, de que, por exemplo, hoje nós temos o Sejusc pré-processual. Então, por que a gente não fazer essa ligação do Sejusc pré-processual com os juizados? Então, vou explicar melhor o que eu estou pensando e o que eu estou querendo dizer. Se a pessoa procura o Sejusc pré-processual, tenta uma conciliação, a conciliação é infrutífera, com esse termo de conciliação infrutífera, ela pode já ingressar diretamente com a reclamação no juizado, e aí no próprio juizado não há necessidade de fazer aquela audiência de tentativa de conciliação, o juiz já pode designar diretamente a audiência de instrução. E é uma via de mão dupla, quer dizer, se nós temos essa ideia de que no Tribunal Multiportas o servidor deve atender a população e fazer uma triagem e um encaminhamento para o método adequado, por que não, se a pessoa procurar o juizado diretamente, que é o que ocorre na maioria dos locais, porque hoje as pessoas conhecem mais o juizado do que o Sejusc até, agora que isso vem mudando. Se procurar direto o juizado, por que não o servidor já informar que hoje existe essa possibilidade de uma tentativa de conciliação mais rápida, que pode ser até solucione a questão sem necessidade de um processo, através dessa tentativa de conciliação no Sejusc pré-processual. E aí muito se alega, ou se alegou até um tempo atrás, que, bom, mas o juizado tem um sistema próprio, tem um procedimento que exige essa tentativa de conciliação no início do processo. Não, se pensarmos assim, o CPC também é um sistema próprio e tem um procedimento. Só que hoje o próprio CPC, no 334, ele encaminha e ele obriga que as pessoas tentem uma solução conciliada, uma mediação no Sejusc. Então, a gente poderia pensar na mesma coisa em relação aos juizados e a essa ligação com o Sejusc. Mesmo porque está também na lei dos juizados a origem desse pensamento do setor pré-processual do Sejusc. No artigo 17, era colocado, na lei dos juizados, comparecendo as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio do pedido e a citação. E o 57 possibilita a homologação do acordo extrajudicial, valendo a sentença como título executivo judicial. Então, isso também já estava na origem do juizado. Tudo que nós temos hoje, na verdade, foi um desenvolvimento, foi uma atualização do que já estava na lei dos juizados. E, por isso, nós, que somos do sistema do juizado há tantos anos, eu acho que também temos uma responsabilidade em fazer com que a conciliação progrida e com que isso se mude no Brasil, em termos gerais. O outro ponto que eu queria tratar é exatamente o que vem firmado agora com esse microsistema de obrigatoriedade de capacitação e remuneração dos conciliadores e mediadores. Então, a Lei 9.099, realmente, ela não previa essa necessidade de capacitação. O artigo 7º fala que basta que sejam os conciliadores recrutados preferencialmente entre os bacharéis em direito. E o que se exige é só vocação, reputação ilibada. Só que nós temos que pensar hoje nessa ideia de microsistema, que o artigo 12 da Resolução 125 fala que todos os conciliadores e mediadores que atuem em qualquer órgão do Poder Judiciário precisam ser capacitados. E a Resolução 125, a Lei de Mediação e o CPC trazem, então, principalmente a resolução, parâmetros mínimos de capacitação e a necessidade e obrigatoriedade de serem cadastrados no Sejusc. Aí, o que se alega também? Bom, o CNJ permitiu que o conciliador seja um estagiário de direito. Então, nos juizados que basicamente atuam com esses conciliadores estagiários, como que nós vamos fazer? Nós vamos capacitar a faculdade toda, porque o estagiário, ele muda muito, né? Ele vai se formando e vai indo embora. Então, esse investimento do tribunal seria inócuo e seria muito alto.
Não, mas não precisamos pensar assim. Nós precisamos pensar que no nosso quadro de conciliadores do juizado, basta que tenhamos alguns conciliadores devidamente capacitados e cadastrados no Sejusc. E esses vão atuar em co-conciliação junto com os estagiários de direito. Isso tudo vai melhorar a qualidade. Então, vai haver um maior comprometimento dos conciliadores em relação ao trabalho e vai ter motivação para reciclagem, aperfeiçoamento, tudo isso melhorando a qualidade do serviço dos conciliadores. Então, hoje o que se vê em muitos juizados é que se obtém um grande número de acordos, mas, ao mesmo tempo, nós temos um grande número de execuções e recursos. Então, número de processos altíssimo. E isso muito se deve à falta de capacitação adequada dos conciliadores, porque o conciliador que força o acordo ou que constrange as partes a fazerem o acordo, muitas vezes porque ele não tem esse conhecimento técnico da conciliação, ele pode até fazer um grande número de acordos, mas muitos vão gerar execução, e isso vai só proliferar o número de processos como um todo. Então, paralelamente, a gente tem outra dificuldade, e eu concordo que é uma dificuldade grande, que é remunerar esses conciliadores. Nós não estamos conseguindo remunerar nem os conciliadores e mediadores do Sejusc, então nós vamos ter mais conciliadores para remunerar, mas isso é um pensamento também que eu acho que está prestes a ser solucionada essa questão, porque nós temos até na semana que vem, no dia 28 de novembro, no próprio CNJ, uma audiência pública que vai tratar da lei de custas em âmbito nacional. E dentro dessas propostas que estão surgindo no Instituto Brasileiro de Direito Processual, no próprio NUPEMEC de São Paulo, o Rio, né, o desembargador César Cury também tem essa ideia, a gente tem algumas propostas exatamente de criar um fundo ou de remunerar o mediador com uma despesa processual. E aí, criando esse fundo, poder remunerar, inclusive, aqueles conciliadores mediadores que atuam como voluntários ou que atuam para assistência judiciária gratuita, que é uma grande massa dos nossos processos hoje, na maioria das comarcas, principalmente do interior, inclusive das grandes cidades, dos grandes estados. Então, esse projeto ainda traz uma ideia de que aquela pessoa que procurou o Sejusc pré-processual, ela, quando vai ingressar com a ação, ainda que tenha aquela audiência obrigatória de mediação, não seria mais necessário, então, recolher essa taxa ou essa despesa processual, porque ela já teria tentado a conciliação voluntariamente no setor pré-processual. Tudo isso para a gente incentivar os métodos consensuais de solução de conflitos e mudar a mentalidade do brasileiro em relação a eles. Então, o que nós podemos pensar é que nada impede, então, que no nosso juizado a gente tenha no quadro conciliadores fixos, como eu falei, que tenham a capacitação adequada, que sejam remunerados nesse formato que está parecendo que vai ser o formato que vai solucionar nossos problemas, né? Eu espero que solucione, mas a gente tem que pensar que esses conciliadores, ainda que eles sejam cadastrados e participem do setor pré-processual do Sejusc, que eles podem atuar também no juizado em co-conciliação, junto com os estagiários de direito ou com outros conciliadores que não sejam tão bem capacitados. Isso tudo vai melhorar a qualidade e vai auxiliar na mudança de mentalidade da população em relação ao uso dos métodos. Porque isso também eu sempre disse, se a pessoa for à mediação ou conciliação obrigatória e ela verificar que é um serviço de péssima qualidade, ela nunca mais vai procurar, seja voluntariamente, seja dentro do judiciário. Voluntariamente nem pensar, mas dentro do judiciário ela vai querer dispensar essa audiência obrigatória com toda certeza, porque ela recebeu um serviço de má qualidade. Então, isso auxilia todos nós, inclusive aqueles que atuam no âmbito privado e na advocacia e que pretendem investir nos métodos consensuais. Então, concluindo, porque eu sei que o tempo é curto, né? Na verdade, a gente hoje tem que ver o acesso à justiça, exatamente como o professor Cazu coloca e como o José Laurindo ontem falou, um acesso à justiça na quinta onda, um acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, um acesso à justiça com J minúsculo, ou seja,
o direito das pessoas ingressarem no judiciário e terem uma resposta séria, eficiente, ainda que ela não tenha um problema jurídico, mas que ela precise de uma orientação, de um serviço de cidadania. E, por outro lado, assim, a gente tem que ter essa ideia de que hoje nós temos esse microsistema, que o juizado está no microsistema. E nós, como protagonistas e como a vanguarda da conciliação no Brasil, nós temos exatamente que incentivar que tudo isso caminhe, e não caminhar por blocos ou separadamente. Juntos somos mais fortes e vamos conseguir mudar o Brasil em alguma coisa melhor. Sim. Passo agora a palavra, também por 20 minutos, à doutora Trícia Navarro Xavier Cabral, que possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Direito Processual Civil, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Tem experiência na área do direito público e atua principalmente nas seguintes áreas: mediação, conciliação, compromisso e ajustamento de conduta, novo CPC, ativismo judicial, prova, preclusão judicial, flexibilização procedimental e ordem pública processual. Com a palavra, doutora Trícia. Olá, bom dia a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, inclusive os meus colegas de bancada, na pessoa do desembargador José Laurindo de Souza Neto, que carinhosamente e honrosamente me convidou para participar desse grandioso evento. Quero parabenizar essa organização incrível, porque o evento está realmente belíssimo e eu já tive a oportunidade de fazer eventos, eu sei quanto é difícil, quantas noites mal dormidas, né, até chegar o dia do evento, até finalizar o evento. Então, eu quero parabenizar a organização. Quero cumprimentar os meus colegas do Espírito Santo, que, devido à minha idade, eu não consegui localizar, mas eu acredito que estejam aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E eu também quero cumprimentar os meus colegas do FONAMEC, que é o Fórum Nacional de Conciliação e Mediação, o desembargador César Cury, o presidente, que eu ainda não encontrei, mas está aqui, o Alexandre. Alexandre, tudo bem? Então, dito isso, para o tema que foi proposto para esse painel, a primeira coisa que me vem à mente é que os juizados especiais representam nada mais, nada menos do que a primeira política pública relacionada a métodos autocompositivos no Brasil. Nós sempre tivemos a conciliação, como a Valéria disse, em algum momento pontuada na legislação. Mas foi justamente nos juizados especiais, na lei dos juizados especiais, que essa audiência, uma audiência obrigatória de conciliação, ela tornou possível que a população não só ingressasse num tribunal, ingressasse à justiça e tivesse acesso a um primeiro contato com uma tentativa de conciliação, com a tentativa de diálogo entre as partes, com a parte contrária. E também foi o espaço onde as partes pudessem ficar mais à vontade, onde as partes pudessem ter um ambiente mais informal, mais simples. E essa iniciativa legislativa, que foi de 95, acabou inspirando, inclusive, o novo CPC, que é de 2015. Porque se hoje nós temos uma audiência do artigo 334, prevendo uma audiência de mediação de conciliação logo no início do procedimento, isso foi, certamente, uma inspiração nos juizados especiais. E veja, no CPC, essa audiência ela é uma audiência cogente para o juiz. Só as partes podem dispensar essa audiência, ela é uma audiência cogente. Então, ela foi fruto de uma inspiração, de uma ideia, que veio exatamente nos juizados especiais. Só que o que tem acontecido com os juizados especiais? Eles foram essa primeira política, claro que depois veio o CNJ e trouxe toda a política para dentro do judiciário, ela foi a primeira política legislativa, só que nós tivemos alguns impasses devido exatamente ao excesso de litigiosidade no Brasil. Que foi, primeiro, a demora no agendamento dessas audiências de conciliação, que até hoje traz uma agonia para as partes, né? As partes hoje entram nos juizados com a expectativa de que vai ser uma justiça rápida, e as audiências estão demorando um ano e meio de conciliação para serem agendadas. Enquanto, por exemplo, na minha vara civil, que eu marco a audiência do 334,
eu agendo com 4 meses. Então, essa demora no agendamento é um primeiro passo que deve ser enfrentado. E a segunda, como bem a Valéria colocou, é a qualidade dos conciliadores e também dos juízes leigos. Por quê? Porque eles fazem o primeiro acolhimento das partes. Então, esse primeiro acolhimento, seja para ser mantido ou não nos juizados, ele tem que ser realmente satisfatório, ele tem que ser um acolhimento onde as partes se sintam confortáveis de estar naquele ambiente de justiça, dentro daquela justiça que é especial. É uma justiça que foi formatada para ser especial, ela não pode se aproximar de uma justiça comum. E aí eu vi esses dias uma crítica na doutrina que eu achei extremamente interessante, que a gente tem assim um paradoxo desses facilitadores nos juizados especiais. A gente tem, de um lado, conciliadores estagiários, né, que não são formados, enfim, que não tem às vezes, muitas vezes, maturidade para estar fazendo um acolhimento e conduzindo uma conciliação. E nós temos um outro lado, que são, às vezes, juízes leigos, que imprimem uma formalidade, um ritual, uma liturgia, que é a palavra agora da moda, né? Uma liturgia tão grande que acaba aproximando muito de uma justiça comum, que é aquela justiça onde há poder, onde há uma sensação de hierarquia muito forte. Então, em nenhum desses dois casos se torna ideal para os juizados especiais. E aí, feita essa introdução, eu tenho 3 pontos para falar de reflexões que eu tenho feito em relação a isso. A primeira é que já é hora dos juizados resgatarem o seu prestígio, o seu papel social. E isso passa muito pela capacitação dos facilitadores, capacitação, na verdade, não só dos conciliadores e dos juízes leigos, mas também, como foi dito no painel anterior, dos próprios juízes. Essa capacitação, por exemplo, dos conciliadores, é claro que a gente não precisa fazer a mesma capacitação que a gente tem no CPC e na Resolução 125, com 40 horas teóricas, 100 horas práticas, mas talvez uma capacitação mínima de 10 horas, 20 horas, mesmo para aqueles conciliadores estagiários, talvez fosse o mínimo que a gente pudesse fazer pelos jurisdicionados. E, além disso, essa capacitação tem que ter 2 viés. Ele tem que não só ser uma capacitação que realmente imprima a técnica, né, para que os conciliadores conheçam as técnicas autocompositivas, para que eles possam fazer, eventualmente, triagens de processo, mas também para que esses facilitadores entendam o ambiente em que eles estão. Eles estão num ambiente onde foi formatado para ser uma justiça especializada. Uma justiça onde é um tratamento mais simples, um tratamento mais informal, um tratamento onde as partes podem se sentir efetivamente acolhidas. E essa proximidade com a justiça, o que a gente vê na justiça comum, eu acho que tira um pouco o brilho dos juizados e do propósito pelo qual os juizados eles foram efetivamente criados. Então, esse é o primeiro ponto. E aqui, eu até vi esses dias que o Tribunal de Justiça da Bahia fez uma capacitação dos conciliadores dos juizados, mas fez a capacitação, eu acho, nos termos da Resolução 125, que também é absolutamente válida, e eu achei assim, uma iniciativa bastante prudente, bastante interessante. O segundo ponto, que foi também um ponto que a Valéria tocou, nós estamos hoje, os juizados eles foram criados num momento muito diferenciado, num momento político, num momento legislativo, num momento processual muito diferente. Hoje nós estamos num momento onde tudo mudou, nós temos a Resolução 125 de 2010, nós temos o CPC, nós temos a Lei de Mediação e nós temos diversas outras legislações que, inspiradas nesse microsistema de métodos adequados de resolução de conflitos, passaram a tratar a conciliação, a mediação e a arbitragem. Hoje, praticamente, não tem nenhuma lei envolvendo direito material importante, seja no âmbito civil ou no âmbito penal, que não tenha o princípio da consensualidade sendo abordado. Lei de recuperação judicial, lei de tributária, enfim, todas as leis hoje acabam abordando a consensualidade. E, nesse ponto, os juizados especiais, eles devem, efetivamente, fazer parte dessa sistemática. Ele deve fazer parte de uma sistemática, de uma política pública que, na verdade, é única. E, para isso, eu acho que, e aí é uma reflexão que eu faço, e até coloco aqui, que é o ambiente
né, do FONAGE, é que os juizados, eu acho que a gente já tem maturidade o suficiente para, eventualmente, oferecer a mediação. Por que só a conciliação? Por que nós já não podemos oferecer a mediação? Porque o fato de termos demandas de menor complexidade não significa que sejam demandas que não precisem de algum tratamento específico, que não contenham uma relação continuada a ponto de ser a mediação o caminho mais adequado, um método, do remédio mais adequado para aquele conflito. Aí vocês vão perguntar, nossa, mas já é difícil tratar com a conciliação. Como é que a gente vai inserir a mediação nesse contexto, né? E aí, a gente, é claro, a gente está aqui para pensar. Esse fórum é para a gente pensar em soluções, pensar que os juizados não podem mais ficar fora dessa política e não oferecer ao jurisdicionado mediação, e também pensar em formas de que isso possa ser inserido, ainda que gradualmente. Então, por exemplo, podemos ter conciliadores ou mediadores sendo formados, cada juizado tendo um mediador formado, por exemplo, para atender as demandas que na triagem tiverem relação com a mediação. Seria uma opção. 2, a gente poderia ter uma cooperação com os sejusques. Então, eventualmente, ter uma pauta dentro do sejusque só de mediação vinculada aos juizados. Então, se lá na triagem dos juizados o conciliador identificar que é uma causa relacionada, é uma causa de uma relação continuada, que seja necessária a mediação, faz um acordo com o Sejusque para que tenha uma pauta dos juizados especiais para tratar aquelas causas que mereçam efetivamente a mediação como método. Terceira possibilidade, utilizar as câmaras privadas. Eu acho que as câmaras privadas ainda estão muito subutilizadas no nosso sistema, dentro desses vários apoiadores, porque a conciliação e mediação não é uma política só para o Poder Judiciário, é uma política também para o setor privado. E eles podem se complementar, eles podem se ajudar. Então, essa talvez seria uma outra saída. Então, eu acho que os juizados especiais, inclusive, têm que estar preparados para o seguinte, para as partes hoje que já conhecem mais a mediação, o Instituto da Mediação, eventualmente exigirem isso. Já pensou se, às vezes, estão no meio de uma audiência, ou de conciliação, ou de instrução, e a parte fala, olha, espera aí, a gente quer, as partes, né? Olha, a gente quer fazer um negócio jurídico processual, uma convenção processual, que o ministro falou há pouco, e a gente quer suspender o processo e a gente quer participar de uma mediação. O que os juizados vão fazer? Vão falar, não, então a gente vai extinguir o feito, porque mediação não cabe aqui, é justiça comum? Não faz sentido, né? Então, a gente tem que estar preparado para essas demandas, porque elas vão aparecer mais cedo ou mais tarde para os juizados. E é melhor, obviamente, que os juizados se antecipem para isso. E um terceiro ponto é sobre a tecnologia. Isso aqui eu já vou passar rapidamente, e mais deixando para os senhores algumas reflexões sobre o uso da tecnologia nas demandas de menor complexidade. Como a gente tem visto, a tecnologia ela tem sido usada para diversos atos processuais, principalmente para os atos de comunicação. Mas a inteligência artificial ela tem se expandido de uma tal forma que hoje nós já temos a inteligência artificial ajudando o juiz quase que na qualidade de assessores, fazendo triagem de jurisprudência, fazendo triagem de pedido, fazendo, enfim, compilação de demandas repetitivas. E mais do que isso, os senhores sabem que, na Estônia, para as causas de menor complexidade, para as causas até R$30 mil, já existe o juiz robô. Ou seja, as partes colocam documentos dentro de uma inteligência artificial que dá a decisão. E essa decisão pode, depois, ser revista por um juiz humano. Mas veja a que ponto a gente chegou, de ter um juiz robô, ou seja, um juiz, a inteligência artificial, efetivamente exercendo jurisdição. E aí, aqui, a primeira reflexão ética que se faz. Quando a gente está diante de demandas de menor complexidade ou de causas de menor valor econômico, sendo decididas por robôs, por inteligência artificial, isso seria tratar a justiça, isso seria uma forma da justiça estar sendo elitista, ou seja, deixando para o juiz humano só as causas de maior valor econômico, ou não?
isso seria uma forma da gente também tratar a própria justiça, racionalizando o uso da justiça, que hoje está absolutamente desvirtuada, especialmente diante de diversos abusos processuais que a gente vê na prática. Tanto que a ministra Nancy acabou referendando uma teoria que já existia do assédio processual, né, que é esse abuso que as partes têm em litigar. E uma última reflexão sobre o uso da tecnologia. Hoje a gente sabe que nós temos diversas plataformas online que efetivamente constroem novas relações jurídicas. A gente, a qualquer momento do celular, a gente faz negociações, eu, antes de entrar aqui, comprei uma passagem, enfim. A gente faz novas relações jurídicas, a gente tem novos conflitos e também a gente tem novas formas de resolução desses conflitos. Hoje, diversas empresas, vídeo eBay, Mercado Livre, várias empresas estão oferecendo a solução dos seus próprios conflitos numa plataforma online. E mais do que isso, hoje a gente tem duas plataformas governamentais, que é a consumidor.gov.br, né, que todos aqui eu acho que já conhecem, que é ligado ao Ministério da Justiça e trata de demandas de consumo. E nós temos agora, que é uma plataforma nova do governo federal, que é a gov.br, que é uma plataforma recente, criada pelo Executivo, onde tem a missão de, até 2020, compilar todos os sites da administração pública federal, direta e indireta. E nessa plataforma do governo, ela vai oferecer informações, ela vai oferecer serviços e, obviamente, ela vai acabar oferecendo também resolução de conflitos. E aí vem a reflexão que eu venho fazendo, e eu vou deixar aqui para os senhores. Já não estamos num momento de repensar esse acesso à justiça? Esse acesso à justiça, a gente já não chegou a um ponto onde está sendo mais prejudicial do que vantajoso para os jurisdicionados? Onde a gente acaba atolando a justiça com demandas que poderiam ser decididas extrajudicialmente e acabam vindo para o judiciário, fazendo com que o juiz tenha que dividir a mesma atenção com causas de absoluta simplicidade, com causas de absoluta complexidade? Então, é essa reflexão que a academia tem feito. E aí, o que isso tem a ver com as plataformas online? Diversos juízes no Brasil já estão condicionando o acesso ou o prosseguimento da ação ao uso dessas plataformas. Então, identificou que uma causa é do consumidor? É linhas aéreas. Ok, consumidor, vamos fazer o seguinte, a gente vai suspender o processo. Você vai na plataforma do consumidor.gov, que tem 80% de êxito nas resoluções de conflitos, num prazo de 10 dias. Então, tenta lá. Se não der certo, a gente volta para cá. Ou seja, fazer dessas plataformas, desses ambientes administrativos de resolução de conflitos, uma condição à procedibilidade da ação, será que isso já não seria um momento da gente pensar nessa viabilidade? E aqui eu chamo a atenção do Tribunal de Justiça do Maranhão, que ele tem 3 atos normativos, incentivando os juízes a fazerem isso. Acho que é um da presidência e 2 da corregedoria, os provimentos, né? Não é isso, Alexandre? Exato. Então, essa é uma realidade que a gente tem que se acostumar. E a gente já tem várias decisões, inclusive do Alexandre, do Fonamec, fazendo isso, condicionando o andamento do processo, a parte passar primeiro por essas instâncias administrativas. Porque, veja, a gente do judiciário também tem esse caráter pedagógico. Porque se a gente que está aqui não conhece o consumidor.gov, não conhece o gov.br, imagina a população, que também isso poderia ser um serviço de cidadania do Sejusc, ensinar a população a passar por esses caminhos mais rápidos de resolução de conflitos. Então, são essas reflexões que eu queria deixar para os senhores. Nós estamos numa verdadeira mudança de paradigma, para uma realidade que pode se tornar completamente diferente da atual, mas eu tenho certeza que vai ser uma realidade absolutamente promissora. Muito obrigada, agradeço a atenção de todos. Passo também a palavra por 20 minutos ao doutor Eduardo Tobera Filho, advogado que iniciou carreira em 2008, atuando com direito público municipal,
posteriormente sua área de atuação para o direito empresarial e tributário em grandes empresas, além de possuir escritório de advocacia focado no direito do consumidor. Presidente da subseção da OAB de Palmas, Paraná, já exerceu o cargo de procurador do município de Palmas, Paraná, e de diretor jurídico da indústria de compensados Sudate, assim como assessor jurídico em diversas empresas. Está com a palavra. Antes de iniciar, queria parabenizar a magistrada Trícia e dizer que fiquei completamente apaixonado por a sua visão e senso de justiça e encantado com vossa fala, em razão que os consumidores, a população que efetivamente buscam o juizado especial cível, esse é o pensamento atual dos mesmos. Então, a senhora conseguiu acobertar realmente o que a população busca e espera do juizado especial cível. Então, meus parabéns por vossa fala. Muito bem. Preclaro os magistrados, preclaro os julgadores e julgadoras, muito bom dia. Queria parabenizar vossas excelências por estarem aqui nesse grande dia da justiça brasileira. Eis que vossas excelências, nós todos estamos aqui tentando aprimorar a melhor forma de levar a justiça para aquelas pessoas que tanto confiam na justiça brasileira e no mero julgamento de vocês. Prometo não me alongar, em razão que o próximo módulo será presidido pelo nosso eterno presidente, desembargador Renato Braga Bétega, e será ministrado também pela nossa desembargadora Joeci Camargo, a qual efetivamente realiza um trabalho célere, imparcial e totalmente informal no nosso Estado, onde se faz justiça muitas vezes em 15, 20, 30 minutos e as partes realmente saem com a efetiva mediação e conciliação. E se vossas excelências ainda não têm esse projeto nos Estados, devem aplicar, que é um projeto sem precedentes. Como o nosso módulo já foi devidamente apresentado e aqui discutido, mas não posso deixar de cumprimentar o nosso conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepp, o qual, em sua sabatina no Senado Federal, muito bem destacou que tomará todos os esforços possíveis e impossíveis para implementar as políticas efetivas e adequadas para a solução através da mediação e da conciliação. E não foi à toa esse fato inédito que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal escolheram Vossa Excelência para compor o CNJ para levar a melhor justiça para todo o nosso país. E agradeço o convite também do meu conterrâneo agora, José Laurindo de Souza Neto, nosso desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que está fazendo um trabalho de 20 anos em 2 anos, não só em relação à conciliação e mediação, mas está reformulando o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná com um belo trabalho em favor de toda a magistratura e de toda a advocacia do nosso Estado. Muito bem. Muito bem se falou aqui nesse painel, e será dado continuidade, em razão das medidas efetivas e adequadas de conciliação de um litígio que já existe, de uma guerra que já foi criada, de uma discussão que uma das partes já vem buscando a justiça. Todavia, data maxima venia, quero aqui consignar que também devemos, de forma institucional, buscar medidas coletivas de solução de contingências, para aí sim nós evitarmos futuras demandas e futuras conciliações. Hoje, até o desembargador José Laurindo falou daquelas 4 portas em vossa palestra ontem, uma delas está fechada, então vamos falar só de 3 hoje, desses 3 estágios. Um dos estágios é a cultura da judicialização, cultura essa que acredito que ainda vai aumentar muito, em razão que a justiça vem sendo a última esperança da população, a população confia em seus advogados, no Poder Judiciário, então, felizmente ou infelizmente, essa cultura demorará muito ainda para acabar em nosso país. Um outro estágio é o que nós estamos comentando aqui, que é da conciliação e da mediação,
E tem um terceiro estágio, que eu acredito que seria um dos mais importantes, que temos que iniciar a combater através das nossas instituições, e quando eu falo em instituição, a instituição são vossas excelências, os juízes em suas comarcas, em razão que muitas vezes o litígio, a conciliação, ela está tentando exterminar uma febre individual, um problema individual, enquanto o problema coletivo, aquela doença crônica esquizofrênica, ela continua a jorrar processos diariamente em vossas comarcas. Então, nós estamos tentando matar um processo só, matar aqueles 1000 processos mensais, anuais, que são entrados diariamente, mas não estamos tentando atacar o problema em sua origem. E melhor explico essa situação de como podemos fazer para acabar com esses litígios coletivos, até mesmo parafraseando o nosso magistrado da 2ª presidência do tribunal, Dr. Anderson Fogaça, quando da implementação do decreto presidencial 8.234 de 2014, o qual prevê a política nacional de participação social, de participação institucional, através das mesas de diálogo quais que podem ser formais e muitas vezes informais, que traz uma maior efetividade. Não podemos esquecer também, conselheiro, da resolução do CNJ 125/2010, a qual prevê que os magistrados, sim, têm que acabar com os litígios através da sentença, da mediação, da conciliação, mas principalmente de uma forma de orientação à população. E finalizo ainda essa questão, como bem explanou ontem o José Laurindo, com o objetivo 16 do Pacto Global da ONU, que prevê que, com uma grande eficiência das instituições, as mesmas têm que se aproximar ainda mais da nossa população. Assim, como que eu posso melhor explicar como que a gente pode aplicar essa mesa de diálogo nas instituições, nos casos de falha na prestação de serviço, que são as grandes demandas que vêm abarrotando os juizados especiais cíveis, com 50%, 60%, até 70% da pauta de vossas excelências aqui. Conversando também com a assessoria do desembargador José Laurindo, assessoria que está fazendo esse belo evento, está fazendo um trabalho inédito em nosso tribunal, é plenamente possível, e já é feito isso também, é um mapeamento em cada comarca de quais são as demandas que estão efetivamente abarrotando o nosso tribunal, que está abarrotando os nossos juizados especiais cíveis, trabalho esse também que poderá ser, e já está sendo também realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, realizado esse levantamento, descoberto, vamos dizer, a comarca de Pitanga, no Paraná. Chegou um certo momento em que todas as instituições, Rotary, Lions, maçonaria, os hospitais, associação comercial, associação empresarial, solicitaram uma reunião com a Ordem, com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, para nós tomarmos alguma providência sobre o problema coletivo, essa contingência coletiva que estava gerando os problemas individuais que abarrotam os nossos juizados. Feita essa reunião, nosso magistrado, fizemos essa mesa de diálogo tão informal e começamos o trabalho. Realizamos uma representação junto à Anatel, realizamos pedidos de providências urgentes ao Senado Federal, Câmara de Deputados Federais, Câmara de Deputados Estaduais, chamamos imprensa local, imprensa estadual, e entregamos um dossiê de mais de 500 páginas comprovando essa falha na prestação de serviço ao Ministério Público. O Ministério Público propôs imediatamente a sua ação civil pública, pleiteando R$1 milhão de dano moral coletivo e mais uma multa diária até que a OI comprovasse o restabelecimento ou os serviços que pudessem ter um restabelecimento de serviços. Conferida, dado a liminar pleiteada, milagrosamente, espantosamente, nunca mais ocorreu a falha na prestação de serviço, que chega nessa minha teoria, que aquelas ações individuais apenas estavam acalmando aquela febre. E quando propomos uma ação coletiva, unindo todas as instituições, conseguimos resolver aquele problema em menos de uma semana. Problema que a população inteira de Palmas entrou com essa ação individual e não estava conseguindo. E muitas vezes, alguns magistrados que passavam, não, vamos reduzir o dano moral para incentivar a redução dessa ação, sem pensar na tentativa de efetivamente solucionar o problema, que foi esse problema como a gente resolveu, unindo, e o Poder Judiciário teve um papel de suma importância nessa mesa de diálogo.
Um grande outro exemplo também, passado essa fase, surgiu outras demandas de grande massa na nossa comarca de Palmas e também em Santa Catarina, Chapecó, que é a famosa ação de fila de banco. Também começou 50% das ações do Juizado Especial Civil era fila de banco. O que nós fizemos, as instituições, Poder Judiciário novamente, Ministério Público, Poder Executivo e a Ordem, simplesmente marcamos uma reunião com o gerente no nosso banco da instituição financeira, uma conversa de 40 minutos com ele, 30 minutos sobre futebol, 15 sobre realmente o problema, resolvemos o problema, que era os dias de pico, do dia 1º ao dia 5 ocorriam esses picos, o nosso gerente, que tornou-se amigo das instituições, nos dias de pico, hoje ele sai da sua cadeira e ajuda no atendimento hoje nos atendentes, para que não haja mais a ultrapassão do limite de tempo. Mais um exemplo da mesa de diálogo, solucionando uma contingência coletiva e aí sim, evitando as ações judiciais que estão abarrotando e muitas vezes prejudicando aqueles que efetivamente querem uma decisão justa e célere de vossas excelências. Teve no município de Chapecó, acho que todo mundo viu o vídeo que correu pelo WhatsApp, tentamos lá a mesa de diálogo, lá diretamente com o gerente, em razão da decisão do STJ, que o dano moral não é mais, que tem que ser comprovado, o dano moral não seria mais presumido, ao invés de colocar um funcionário a mais, ele acabou tirando. Então, lá as pessoas ficavam 2, 3, 4 horas, exagerei 4 horas, 2 horas para ser atendidos. Então, dentro dessa mesa de diálogo, não conseguimos, através do gerente, fomos trabalhar através do PROCON. O PROCON fez 1, 2, 3, 4, 5 notificações ao gerente. Na sexta, ele acabou interditando aquela agência bancária, que hoje vem agora apresentando serviços de qualidade, serviços efetivamente merecidos pelos consumidores, e assim agora não vai mais existir 50% de ações no Juizado Especial Civil. Tem outros exemplos, mas acho que o meu tempo já se esgotou, e queremos todos ouvir o nosso conselheiro, Luiz Fernando Tomás Keppen, como a Copel, também tivemos um problema no norte do Paraná, em Baiti, Barro Preto, não sei se tem alguém aqui dessa região, algum magistrado, também lá ameaçava chover, a energia elétrica já caía, já começava a ter picos, a cidade inteira tinha a sua geladeira queimada, a televisão, grandes empresas também tinham o seu maquinário de R$100 mil, R$500 mil queimados em razão dos picos de energia elétrica. Quando chovia, sempre caía a luz. Quando aparecia a Maju dizendo que ia chover no outro dia, a luz já caía também. E acontecia essas quedas de energia elétrica. Também fizemos, através dessa mesa de diálogo ali, só o Poder Executivo, Legislativo e a OAB, fizemos inúmeras reuniões com a Copel, entrei com uma ação coletiva em nome de uma grande empresa e também tivemos lá, após uma liminar com uma multa diária de R$50 mil, conseguimos restabelecer os serviços e a população não precisou mais entrar com milhares de ações individuais para apenas curar a febre e não matar a doença coletiva crônica, como também, acho que nas comarcas de vocês, tem muitas ações de empréstimo consignado. O senhorzinho vai fazer um empréstimo e, de repente, aparece 2, 3, 4 empréstimos. A população sabe quem são os estelionatários, a população sabe quem está se apropriando e fazendo esse estelionato. E como que a gente vai resolver isso? Através da mesa de diálogo, do Poder Legislativo vai fazer essa investigação para nós, o Poder Executivo, o Ministério Público, e aí sim a gente vai conseguir resolver o problema e também reduzir essas ações também do INSS, do desconto indevido, que acredita que gera também de 20% a 30% da pauta de vossas excelências. Então, finalizo aqui essa minha mensagem até um pouco institucional e deixo as portas abertas da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado e até mesmo nacional. Falo aqui em nome do 1.100.000 advogados, mas sempre colocando à disposição para a solução dessas contingências coletivas, em razão que o principal papel da Ordem também é a proteção à sociedade, e penso que essa mesa de diálogo será de suma importância a implementação para resolvermos essas demandas coletivas. Muito obrigado e parabéns por estarem aqui até sexta, sábado, ajudando a justiça do país. Obrigado. Passo por fim, também por 20 minutos, a palavra ao Dr. Luiz Fernando Tomás Keppen, formado em Ciências Jurídicas e Sociais
e mestre em Direito das Relações Sociais. Foi criador e coordenador do projeto de resolução alternativa de conflitos do Juizado Especial de Curitiba, nos anos de 2001 e 2002. Foi professor de ensino superior por muitos anos, coordenador do Núcleo de Mediação da Universidade Tuiuti do Paraná, 2001-2003, integrou equipes correcionais do CNJ e, atualmente, é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, órgão administrativo máximo da Justiça Brasileira. Com a palavra. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu acho que eu comecei um bom dia meio baixinho, né? Que não ouvi ninguém dizer bom dia, então vou dizer agora mais alto. Bom dia a todos e a todas. Aí sim. Vamos ver se, pelo menos com isso, a gente, aqueles que estão lá no fundo, esse ambiente escurinho, tudo bem organizado, então acordam com esse nosso bom dia que estão lá atrás. Bom, mas de qualquer maneira, eu quero iniciar essa nossa fala, em primeiro lugar, agradecendo as palavras da nossa presidente, a Janice, que também está conduzindo esse painel. Quero parabenizar a doutora Valéria Lagasta, que nos brindou com uma excelente locução a respeito da experiência paulista e também da sua vasta experiência docente na área. Enfim, tem uma contribuição imensa a nos ajudar a resolver os problemas práticos do dia a dia. E também a minha colega Trícia Navarro Xavier Cabral, que nós estivemos juntos na MB, enquanto estive lá na diretoria cultural da MB, estivemos juntos em projetos importantes. Ela que é uma apaixonada desse tema, que é o tema da resolução de conflitos, uma grande especialista e que nos ajuda sempre quando nós nos defrontamos com questões mais complexas. Eu parabenizo, por fim, o doutor Eduardo Tobeira Filho, que nos brindou com a sua experiência na área da mesa de diálogo e trouxe realmente a prática de uma situação concreta que nós nos defrontamos no dia a dia e que, por vezes, nem imaginamos esse tipo de solução. Daí a importância deste evento, e eu quero parabenizar o eminente desembargador José Laurindo de Souza Neto, nosso segundo vice-presidente, e pela sensibilidade, junto com o doutor Anderson Fogaça, em ter convidado um representante da OAB para estar conosco aqui. Ele que traz esses cases, que são cases muito significativos e importantes, e que eu tenho certeza que podem ser reproduzidos em todo o Brasil. Como os senhores devem ter percebido, eu tinha colocado lá a minha fala, preparei uma fala sobre mediação e técnicas de mediação. Mas, diante da conversa que aconteceu aqui, diante do desenvolvimento aqui do painel, eu resolvi alterar um pouquinho aquilo que eu vou falar, e vou falar a respeito de uma experiência que nós tivemos lá no Juizado Especial do Paraná, que foi no Juizado Especial Cível, o projeto de múltiplas portas de resolução de conflitos que nós tivemos, que eu fui coordenador dos anos de 2001 e 2002. Por 2 anos nós tivemos esse projeto lá. Bem, como é que funcionava aquele projeto? Eu tinha participado de algumas discussões internacionais com relação ao tema da resolução alternativa de conflitos, das ADRs ou ADRs, porque, digamos assim, fora do Brasil, o que define a resolução alternativa ou métodos alternativos de conciliação, de resolução de conflitos, é ADR.
Se vocês digitarem ADR no computador, vão encontrar o universo todo. Aqui no Brasil é que nós temos uma certa dificuldade com relação à denominação desses métodos. E como a gente não encontra, digamos, uma uniformidade, o CNJ veio em boa hora e definiu algo para nós. Mas o fato é que, naquela época, em 2001 e 2002, nós nos deparávamos com um juizado especial sem remuneração para conciliadores, sem remuneração para juízes leigos. E como resolver toda aquela situação? Primeiro, nós criamos, no âmbito dos juizados especiais, cursos de formação. Todo conciliador que atuava lá, fosse ele estudante de direito, ou fosse ele já uma pessoa de uma outra formação, ele teria que fazer um curso inicial. Esse curso inicial era de mais ou menos umas 10 horas, e ele era teórico e prático também. Submetíamos ele a uma simulação de audiência, e era algo que funcionava muito bem. Aí, ele começava no sistema, ele entrava no sistema como conciliador em formação. Nós criamos uma hierarquia de conciliadores dentro do nosso sistema. Conciliador em formação, conciliador depois de um tempo, conciliador formador e conciliador coordenador. Essa hierarquia é algo sensacional e que funciona porque todos nós gostamos de nos sentirmos em processo de progresso. A pessoa entra no sistema e diz, não, o que você é lá? Eu sou conciliador. Agora, diferente, eu sou conciliador formador. Eu sou conciliador coordenador de equipe. Então, esse tipo de iniciativa gerou comprometimento deles com essa promoção. E que se dava mediante uma, digamos assim, não algo formal que não é típico do juizado, mas é algo informal, que era uma reunião com os coordenadores, conciliadores coordenadores. Então, eles faziam uma avaliação da atuação daquele conciliador e, com isso, o conciliador galgava esse acesso na sua carreira de conciliador dentro do nosso sistema. Bem, mas só a preparação não era suficiente. Nós tínhamos, como disse o doutor Tobeira, inúmeras situações em que se repetiam essas questões de massa. E o que nós criamos, então, lá no Juizado Cível de Curitiba? A primeira porta. E eu pedi para reproduzir as portas no meio da nossa... Eu tinha um PowerPoint para apresentar, mas eu pedi para reproduzir as portas que o desembargador José Laurindo apresentou ontem, porque eu resolvi falar sobre... Mudei agora essa nossa fala, para trazer as portas aí. Então, a pessoa, o consumidor, enfim, o cidadão, buscava o Poder Judiciário e nós oferecíamos múltiplas portas de resolução daquele conflito. A primeira porta que nós oferecíamos era a resolução imediata. Como é que funcionava? O sujeito ia demandar contra, na época, era telefonia fixa e estava começando o celular, 2001 e 2002. O sujeito tinha aluguel de telefone, enfim. Então, nós convidamos, na época, a Telepar, para que ela tivesse um funcionário com capacidade de resolução. Então, também tínhamos problemas com cartão de crédito, enfim,
eram 4 ou 5 empresas, que eram as maiores demandadas do juizado, que tinham, dentro de uma salinha, nós disponibilizamos apenas uma mesa para elas, mas o que acontece? Ali era uma mesa de negociação direta pré-processual. Então, a pessoa vinha e dizia, olha, eu quero entrar com uma ação contra a Telepar. Eles diziam, olha, a Telepar está ali. O senhor não quer tentar resolver imediatamente essa questão? E, normalmente, dava um volume de conciliação muito alta. Obviamente que nós guardávamos aqueles números também para as nossas estatísticas, porque sempre temos que estar... Quer dizer, entrou no sistema, fez o acordo na resolução imediata, nós já acreditávamos para nós também essa solução como positiva, como eficiente a atuação do sistema. Bem, não deu acordo imediato ou não era uma situação como aquela. Nós íamos para a audiência básica, audiência de conciliação. A audiência de conciliação que tinha o conciliador informação normalmente que atuava, seja ele alguém vinculado a uma universidade, seja ele um voluntário na época, ele tentava da forma como ele podia. Não conseguiu a conciliação, ele chamava o conciliador, um conciliador ou um conciliador coordenador, para vir fazer uma supervisão, um repasse, que a gente chamava. Bem, esse repasse era muito importante, porque, na verdade, 2 conciliadores atuaram para tentar aquela resolução. Mas, mais do que isso, esse repasse, e era ele o que repassava, que oferecia as outras portas. A porta da mediação. Como é que nós funcionamos com a mediação? A conciliação, todos nós sabemos, ela ocorre com um determinado tempo, porque nós marcamos audiência, nós marcávamos no juizado, onde eu era coordenador, de meia em meia hora. Como é que nós vamos poder fazer mediação em meia hora? Então, nós tínhamos uma outra pauta, em um dia que não fosse o dia das audiências, porque o dia das audiências é quase como você ficar num aeroporto. Ninguém consegue se concentrar no aeroporto, porque voltar, atenção, passageiro, atenção, não sei o que, audiência, não sei o que. Nesse outro dia era um ambiente de silêncio, e o mediador, ele atuava com o tempo necessário à resolução daquele conflito. Teve uma causa que foi para a mediação, que me marcou muito, que era uma ação de despejo para uso próprio, que a senhora dizia ao conciliador, eu não vou deixar ela me despejar novamente. Eu não aceito isso, é um abuso. É a segunda vez que ela já me despeja. O conciliador disse, mas como assim? Segunda vez que ela despeja? Sim, eu morava em São Paulo, ela comprou o imóvel que eu morava, ela é minha mãe biológica, mas foi uma coincidência, foi uma questão de negócio. Eu comprei a casa. Agora ela está morando aqui em Curitiba e eu novamente comprei a outra casa dela. Foi uma pura questão negocial. O advogado dizia, o contrato de locação não está registrado, a minha cliente adquiriu a casa onde ela mora e ela tem que abandonar a casa, o juizado vai ter que dar o despejo. Bem, mas a senhora está dizendo que ela é a sua mãe
biológica, como é essa história? A mãe biológica, disse, não, ela é minha filha biológica. Então, essa causa, os dois advogados dos dois lados, eles queriam que fosse a sentença, a instrução e julgamento do juiz. Esse caso, o nosso coordenador, conciliador-coordenador, encaminhou para mediação. Ficaram numa mediação por algumas sessões e o que se descobriu é que, em 1940, no interior do Paraná, essa mãe engravidou e o pai era uma pessoa muito severa e ela engravidou solteira de um forasteiro e ela foi expulsa de casa assim que ela teve a filha. E ela, com aquela situação de violência do pai contra ela, ela acabou se mudando de estado e nunca conseguiu ter contato com a filha por conta exatamente da violência. E o avô acabou registrando a filha como se fosse sua filha. Ela cresce, a filha então cresce, descobre tudo isso e resolve se vingar da mãe. Veja que é uma história de novela nem brasileira, quase mexicana essa história aí. E a filha, então, como é que resolve se vingar da mãe? Tirando-lhe o teto. Bem, quando a filha descobre o porquê, as reais causas da ação da mãe ter abandonado a filha, naquela situação toda, elas acabam vindo inclusive a morar juntas. Ou seja, a mediação, para determinado tipo de causa, exatamente aquelas causas que envolvem relações jurídicas sensíveis, ela tem um valor, e eu não entendo como que a gente até hoje não implementou de modo absoluto. Todo juizado especial brasileiro deveria ter, evidentemente, que mediadores à sua disposição, assim como a própria justiça comum, a nossa justiça do Código que atua com os processos que dão da Lei 9.099. Bem, mas nós não oferecíamos apenas a mediação. Nós oferecíamos a negociação direta entre as partes. Suspende-se o processo e as partes vão negociar. Porque, às vezes, o diálogo não dava para resolver a questão naquela hora. Precisava ser verificado uma planilha, algum documento, alguma outra coisa. O que a gente oferecia? A negociação direta. Suspende o processo e vão conversar lá na empresa, em algum outro lugar. Negociação. Oferecíamos também, além da negociação, nós oferecíamos a avaliação técnica. Como é que funcionava a avaliação técnica, como é que pode funcionar e como é que deu certo e dá muito certo. A avaliação técnica é lá meio que do direito americano, que eu busquei isso aí, do direito australiano também. Como é que funciona numa corte americana, uma corte australiana, enfim. Ou mesmo no nosso juizado, como é que funcionava lá? Nós pegávamos, no corpo, do próprio corpo de conciliadores, nós tínhamos engenheiro, nós tínhamos dentista, e uma vez aconteceu exatamente o seguinte: a consumidora alegava que não pagou o dentista porque o pivô que ele tinha colocado em sua boca não estava bem colocado. E que, por isso, ela estava tranquila, não queria pagar, e era uma ação de cobrança no juizado especial. Não quer pagar, vai daqui, vai dali. Não dava acordo, porque ela dizia, não ficou bom, o serviço não está bom. Ele está querendo me cobrar R$6.000 aí por esse valor, só que o serviço não ficou bom. Nós dissemos, bem, aí o conciliador lá, o coordenador, passou, deu um impasse ali, deu aquele impasse, o conciliador, o coordenador veio e disse, não, mas nós temos aqui alguém que pode dar
fazer uma avaliação técnica só para fins de conversa entre vocês. Não era vinculante aquele parecer. Era um parecer técnico só para estimular o acordo. Veio a Deise, que era que era dentista, era conciliadora lá, que ela, por vocação, por vontade, e a Deise veio e a mulher foi lá e disse assim: agora a senhora vem aqui numa salinha especial que eu vou fazer uma análise aqui. Aí ela abriu a boca, aí a Deise olhou e disse: ah, tá certo, então. Tá, vamos voltar lá para a sala de conciliação. Voltou lá na sala de conciliação e disse: olha, a prótese que o senhor colocou, o dentista colocou, está perfeita. Está tudo excelente, está muito bem, está bem equilibrada, ajustada, e parece que não tem nenhum problema mesmo, isso aí realmente está bem colocado. A conciliadora, a devedora ali disse: bom, então eu proponho pagar em 10 vezes. Ou seja, facilitou o acordo. Mas nós tínhamos também, nessas portas ali, o mini-júri. O mini-júri é o seguinte: vamos, tentativa de acordo, conciliador atuou, seja conciliador em formação, não deu acordo porque se instalou um impasse, não devo, não sei o quê e tal. Nós dizíamos o seguinte: bem, ia lá o conciliador coordenador, o caso era de um impasse que o coordenador, pela sensibilidade dele, que ele era quase que um ADR practitioner, que, como eles dizem lá nos Estados Unidos, que ele era um prático de saber como resolver conflito. Tem pessoas que são assim na vida da gente. Ele oferecia o seguinte: nós temos aqui 3 conciliadores experientes, 3 conciliadores de cabelos brancos, que nós podemos fazer eles formam uma espécie de um conselho. Os 3 vêm aqui, eu convido os 3 para virem aqui, ouvirem as versões dos senhores, verificarem os documentos, e eles vão produzir uma decisão não vinculativa, e que não vai ficar escrito em lugar nenhum, mas eles vão dizer como é que eles acham que eles iriam resolver essa questão. Isso é para quê? Para fragilizar aquele que está muito, muito firme, achando que tem razão e não tem. Aí nós convidávamos lá desembargador Renato Braga Bétega, desembargador Gamaliel, desembargador Mainardi, então conciliadores, e eles vinham, sentavam ali na mesa, ouviam a versão das partes, verificavam os documentos e diziam: doutora, senhora Trícia, a senhora não tem razão. Pela nossa experiência, a senhora vai perder essa causa se a senhora continuar insistindo nesse assunto. Ou diziam: pelo que a senhora comentou, a senhora vai perder, mas o que eu estou percebendo é que a senhora também tem que o ideal seria que a senhora aceitasse o pagamento parcelado, que a senhora disse que não aceita. Então, é o seguinte: a senhora paga, mas a senhora teria que aceitar o pagamento parcelado, ficaria muito bom resolvido dessa maneira. A pessoa, quando recebe essa informação, vinda de 3 pessoas experientes, isso, claro, que tende a facilitar a composição. E, por fim, nós oferecíamos a arbitragem do sistema e, em último caso, a decisão por adjudicação, uma decisão adjudicada, uma sentença judicial. Esse era um sistema, é um sistema que funciona muito bem, que não foi, nós não inventamos a roda. Esse sistema, inclusive, concorreu a Inovare em 2001, 2002, 2003, alguma coisa assim. E é alguma coisa que precisa do quê? Precisa do comprometimento de quem atua no juizado especial. Porque o que eu tenho percebido, depois de tanto tempo de estrada, aí mais de 31 anos de magistrado, é que a gente vem falando muito sobre conciliação, sobre métodos de resolução autocompositivas, mas a gente realmente não tem se empenhado como deveria. E digo isso porque, veja, nós, participando de um evento
na França sobre direito comercial, com juízes americanos. Os juízes americanos se vangloriam de que apenas os juízes da Califórnia se vangloriam de que apenas 1,9% dos casos submetidos à justiça americana são decididos por sentença. 1,9%. Mas o que acontece? Entra uma ação societária, seja qual for, na justiça americana, tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu comentei aqui, entra em ação. E o juiz disse para mim, eu, normalmente, um caso, quando eu me encontro com as partes, eu bloqueio a minha agenda por 3 horas. Qualquer causa que não encontre resolução por outros métodos antes de chegar no juiz, ele fica por 3 horas, ele tem 3 horas para ficar conversando com as partes, e para ficar insistindo, e para ficar mostrando a importância desses métodos. Portanto, é o seguinte, o que é que eles estão fazendo? Eles estão dando o devido valor à conciliação, à pacificação social. Nós aqui, quando o juiz faz muito acordo, a regra é ser dito que esse juiz não quer trabalhar. Quando se vai verificar a questão da produtividade, o juiz não pode ser medido pelo acordo, tem que ser medido pela sentença. Nós estamos pensando da mesma forma como pensavam os nossos avós. Mas e por que isso? Porque também as faculdades de direito não estão com essa mentalidade. Mentalidade essa que o case do Dr. Eduardo Tobeira demonstra que as coisas vêm evoluindo. E eu fiquei, o slide final aqui era exatamente um muito obrigado. Mas eu ficaria nesse finalzinho dizendo o seguinte: nós damos a resposta que nós estamos preparados. Nós temos que mudar a nossa mentalidade para que a gente realmente possa dar uma resposta efetiva. E, nesse sentido, o Fernando Pessoa diz assim: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Que nós todos não nos percamos com essas novas posturas, e que a gente realmente tenha um engajamento maior pela conciliação. Muito obrigado. Agradecemos a todos os palestrantes pelas belas palavras. E é possível concluir das falas de todos que, nada obstante o pioneirismo dos juizados especiais, e que, inclusive, servir de inspiração para os demais métodos adequados de solução de conflitos, há ainda a necessidade de capacitação adequada dos conciliadores e também dos próprios magistrados que atuam no sistema dos juizados especiais. Necessidade do diálogo entre o SEJUSC e os juizados especiais, porque hoje nós estamos em outro tempo que não aquele quando nasceu o sistema. Da necessidade de incluir a mediação no sistema dos juizados especiais. Não se falava em mediação quando nasceu a Lei 9.099.
de repensar a procura do judiciário sem uma pretensão resistida. Acho que está na hora de nós pensarmos isso. Da necessidade, da importância do diálogo com as instituições. Isso faz uma diferença considerável no dia a dia da justiça. E concluir que a conciliação e a mediação é, sim, um caminho sem volta. E que nós precisamos afastar a cultura do litígio. Precisamos começar já nas universidades, para que os advogados compreendam que a mediação e a conciliação é também um caminho, e até mesmo, eu diria, uma ferramenta de trabalho. Acho que por tudo isso, nós precisamos repensar essa cultura, precisamos estar muito forte ao lado dos advogados, para que possamos avançar e deixar o caminho da justiça tradicional como uma segunda opção. E aí precisamos também do Conselho Nacional de Justiça para afastar essa ideia dos tribunais de que o bom juiz é aquele que profere uma sentença e aí de preferência de 10, 15, 20 laudas, falando sobre uma determinada tese jurídica. Precisamos de uma consciência muito firme dos tribunais, do CNJ, de valorar esses magistrados que trabalham com a conciliação, porque muitas vezes é muito mais fácil você ditar o direito do que tentar uma mediação, uma conciliação. É muito mais desgastante para o magistrado, às vezes, tentar uma conciliação, uma mediação, do que proferir uma decisão. Então, acho que isso passa pelo Conselho Nacional de Justiça. E também cobrar dos tribunais, cobrar muito dos tribunais, a capacitação e também a estruturação do sistema dos juizados especiais. Muito obrigada, obrigada a todos. Para fazer a entrega dos certificados aos participantes desse segundo painel, nós convidamos os desembargadores Gamaliel Semiscafe e Ramon de Medeiros Nogueira. Por gentileza.